A graça de nosso Senhor Jesus Cristo que esteja em todos nós. Porque nós vamos hoje falar um assunto muito importante. Esse assunto que nós vamos falar é sobre a parte do pecado. O que é o pecado? Então nessa pregação nós vamos saber o que é o pecado. Sabemos que em Êxodo 20, do verso 1 a 17, tem a base do pecado que está lá, da palavra de Deus, dos 10 mandamentos, que foi escrito pelo dedo de Deus e foi dado a Moisés para nós. Então, cada uma palavra que está escrito no 10 mandamentos, se nós praticar um pecado daquele, é pecado. E em Eclesiastes 9:18, a palavra de Deus diz que um só pecado destrói as boas coisas. Então, tudo que Deus deu a nós estamos destruindo. Ter uma família boa, o homem vai e destrói, a mulher vai e destrói, e termina toda a família sofrendo, fora o desespero da morte que tem. Então, se hoje nós quer paz, temos de aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. E hoje nós estamos aqui nós estamos nessa cidade de Águas Lindas, né? Goiás, Brasil. Eu estou passeando aqui por dentro. E nós vamos falar da palavra de Deus e nós vamos entender sobre esse significado, o que é o pecado. Vamos lá? Para a honra e a glória de nosso Deus. Então, meus irmãos, a palavra de nosso Deus é maravilhosa. E quando diz o que é o pecado, nós conhecemos o pecado sobre os 10 mandamentos, e agora a gente vai detalhar alguns pecados para a gente ver. O pecado chama a transgressão da lei. Lá em 1 João 3:4. Então, o que é o pecado? É a transgressão da lei. Se nós transgredirmos a lei de Deus, então nós está blasfemando contra o Filho do homem, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem a palavra de nosso Deus. O pecado para a morte e o pecado não para a morte. Em 1 João 5:16-17, ele diz o seguinte: tem pecado para a morte e pecado não para a morte. E o que é o pecado para a morte? O pecado para a morte é a gente ouvir a palavra de Deus, Jesus Cristo chamando, o sangue de Jesus que foi derramado para nós, e nós rejeitar. E quem guardar toda a lei e tropeça em seu ponto, se torna culpado de todos, como diz Tiago 2:10. Por esse motivo, que chega o ponto como nossa oração será atendida no céu, se nós desonra a palavra de Deus, nós blasfemar contra o Filho do homem, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e qualquer pecado Deus perdoa. Mas pecar contra o Espírito Santo não tem mais perdão. Então vamos aproveitar enquanto a porta da graça está aberta, aceitar nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: quem crê for salvo, permanecer até o fim. Então aqueles que crê e for batizado será salvo. Também aqueles que não crê está condenado. Então Jesus Cristo não veio para condenar as pessoas, mas a própria pessoa procura condenação. E se as pessoas procuram condenação, então, e rejeitando a Deus, rejeitando a lei de Deus, porque olha, preste bem atenção uma coisa, uma palavra de Deus diz o seguinte, ó, Romanos
Romanos 8, verso 2. Ele diz o seguinte: a lei do Espírito que dá vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Agora nós entra a realidade. Deus fez o homem à sua imagem. Deus criou, Deus fez o sábado também no 6 dias, abençoou e descansou. Na morte dele, ele morreu no período de 6 dias e descansou no sábado. Preste bem atenção. E aí ele ressuscitou no domingo e subiu ao céu e vai voltar para buscar todos aqueles que tiver o Espírito Santo. Agora, nós para ter o Espírito Santo, meus irmãos, preste bem atenção, é preciso que nós procuremos obedecer a Deus. Porque em Atos 5:32, a palavra de Deus diz: quem é que tem o Espírito Santo? Aquele que obedece a palavra de Deus e crê. Quando se fala crer, crê em Jesus Cristo, crê. Eu creio. Então Deus disse assim: crê em toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é muito importante. Aí, quando você pede perdão a Deus dos seus pecados, então esse pecado não é mais para a morte, porque você pediu perdão a Deus, né? Pediu perdão ao seu próprio que se ofendeu, procurou daquele dia em diante fazer aliança com Deus. Desse dia em diante você passa a ser filho de Deus no batismo, entendeu? Mas no batismo, muita gente diz: mas eu já sou batizado. Como você é batizado? De que maneira? Desde pequenininho fui batizado nas águas, com água na cabeça. Olha, meus irmãos, prestem bem atenção. Esse batismo de água de cabeça de criança não sabe nem o que é pecado. Então, isso aí chama paganismo. É batismo paganismo. É blasfêmia contra o Filho do Homem. E o Filho do Homem, que eu estou dizendo aqui, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que blasfêmia? Porque eles quebraram a lei de Deus, em Daniel 7, 25, tiraram a observância da lei de Deus, que é o sábado também, e botou guardar domingos e festa. E domingos e festa é um dia que eles tiraram para adoração aos deuses pagãos naquela época, que é o sol, a lua, imagem de escultura. Bom, e daí por diante. Então, todos que praticar essas iniquidades, vai ser revelado o filho da perdição, como dizem em 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Ora, o filho da perdição, Deus criou nós para adorar Ele em espírito e em verdade. Agora, a pessoa que se transforma filho da perdição, por quê? Por causa da vaidade, da idolatria, entendeu? A inimizade, porfia, ciúme, ira, desconcorda, facção, inveja, bebedice, glutonaria, feitiçaria, cães. Sabe o que é cães? Cães significa um pecado sodomita. É como lá em Apocalipse 22, verso 15, está escrito que os cães não entrarão no reino do céu. Mas por quê? Porque também está escrito, lá em Levítico 18, 22, que a palavra de Deus diz: homem, não deite com homem, não faça homem e mulher, e mulher, não deite com animal, porque tudo isso é abominação ao Senhor. E se permanecer com esse espírito de rejeição, praticando a iniquidade, é como nosso Senhor falou: não vão entrar no reino do céu. Ô bispo, sim, mas por quê? Porque lá no reino do céu não vai entrar pessoas, carne corrupta. Lá vai entrar carne arrependida, no sangue lavado e redimida, lavada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A carne incorruptível. Preste bem atenção nisso aí. E se você não procurar guardar a lei de Deus, olha que Jesus falou,
Jesus Cristo falou o seguinte: tu me ama? Então guarda os meus mandamentos. Que meus mandamentos não são penosos. Então, como é que nós sabemos que nós estamos adorando um Deus verdadeiro? Nós estamos adorando o verdadeiro dessa maneira: santificados os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós, para que sabe que eu sou o Senhor vosso Deus. Só pelos mandamentos de Deus e a lei de Deus que nós conhecemos o Deus da criação, que fez o céu e a terra e tudo, e fez tudo que há. E Jesus Cristo, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Ora, nós precisamos examinar as Escrituras e ver, né, que o sábado, ele é um sinal muito importante, que a pessoa que tem um sinal de Deus não morre. Ah, o sinal, o que é o sinal? O sinal é Jesus Cristo, que é o Filho do homem, e deu, né, o sábado para que nós possamos descansar e procurar santificar. E é um dia de adoração eterna. E outra, não adianta os crentes nesse mundo que tem dizer que o sétimo dia e o sábado eles fazem como eles querem, porque o calendário foi mudado. Ora só, quem mudou foi o homem, não foi Deus. Mas se nós estamos aqui na América do Sul, qualquer lugar que nós estiver aqui na América do Sul, nós temos de obedecer o calendário. Se o sábado chegou nesse dia, é esse dia que nós temos de honrar, ir para a igreja, honrar a Deus, entendeu? Estar em comunhão com Ele, Ele é o Pai, é Ele que merece nosso Senhor Jesus Cristo. E é um preparo. E aqui na terra é um preparo para nós chegar no reino eterno. Porque lá vai ter de um sábado a outro e de uma lua nova a outra. Ah, meu irmão, você está falando agora como que for uma lei mosaica? Não. A lei mosaica foi a lei mosaica, tinha um sábado cerimoniais, aquele sábado foi cravado na cruz. Não tem nada a ver com o sábado da lei de Deus. O sábado da lei de Deus permanece para sempre. E é sinal. Se você quer um Deus verdadeiro, comece pela aí. Veja quanto o mundo odeia, né, os crentes, os cristãos que guardam, né, este dia como dia, que é o dia de honra para nosso Deus Criador, e nós adorar Ele em espírito e em verdade. Examina agora as Escrituras e veja. Ah, mas como é que tem lá no céu, vai ter sábado? Sim. Isaías 66, 22 e 23. De um sábado a outro, de uma lua nova, operar toda a carne, adorar perante a minha. Amém. Diz o Senhor do exército, nosso Senhor Jesus Cristo. Ô bispo, mas não diz que lá só a glória de Deus? Sim, o sol é a glória de Deus também. Mas a luz eterna de Deus vai brilhar dentro da cidade santa. E no paraíso, tem o sol e tem a lua. Aí, por que tem sol e lua? Tem. Você pega ali agora em Isaías 30, 26, que você vê que a luz do sol vai brilhar 7 vezes a mais do sétimo dia, e a lua vai dar o brilho do sol. Então não vai ter noite lá. Lá não vai ter escuridão. Lá é só luz, cidade santa. E todo sábado nós estamos em Jerusalém, porque nós vamos receber uma pedrinha branca com novo nome, e lá nós estarei junto com o nosso querido Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina e vive para todo sempre. Porque se nós não começar pelo aqui, como é que chega lá o preparo? Nós temos que começar pelo aqui para poder chegar ao preparo espiritual de nosso Salvador, Criador e Redentor, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Tem mais, nosso povo de Israel são guardador também do sábado. Então eles acreditam, têm de acreditar que realmente o Manuel Messias, Deus conosco, como fala no livro de Isaías, Manuel Messias. Manuel quer dizer Deus conosco. Manuel quer dizer Deus conosco. Messias quer dizer Cristo Redentor. E o batismo, meu amigo, você tem que ter o batismo na água, fundado na água. No meu linguajar, fundado na água, morrer para o mundo e ressuscitar junto com o nosso Deus Criador do céu e da terra e de todo o universo. Graças a Deus que Deus deu seu único Filho unigênito
para que nós seja salvo e perdoado por Ele. Você não dá valor não? Um pai que morreu por você? Você tem um pai, o pai se acaba, dá vida por você, sofre, derrama sangue para salvar um filho. E o filho rebelde, rejeitar esse Deus maravilhoso. Onde é que você está pisado? Onde é que você vai? Se você não tiver com Deus. Olha, se você não tiver com Deus, como será a sua proteção? Aí, ó, a palavra de Deus diz o seguinte: quem tem essa doutrina de Deus, tem o pai como tem um filho. Quem não tem essa doutrina, nem tem um pai, nem tem um filho. Segundo João 9. Então, examina, irmão. Examina primeiro as escrituras. Venha chamar, porque Deus está chamando. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está na hora. Está na hora, porque o sinal da besta também está aí. O sinal da besta está marcando que é domingos e festa. Não é porque é o dia de domingo, é porque eles escolheram o primeiro dia da semana como dia de guarda, de honra. Mas não é o dia de guarda nem honra, né? O primeiro dia da semana é o dia liberal que Deus deixou para nós fazer toda a nossa obra, do dia primeiro até a sexta-feira. Que a sexta-feira chama-se o dia de preparação para nós receber quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de sábado, né? Principalmente na congregação. E Deus disse: filho, não deixe de se congregar, porque nós precisamos se congregar, porque ali nos fortalece mais a nossa fé, junto com nossos queridos irmãos. E todos nós que guardar este sábado receberá o sinal. E o sinal de Deus é esse. O sinal de Deus é o 7º dia da semana, que é o sábado, como eu falei, Ezequiel 20:20. Como ele falou, diz o seguinte: eu examinando as escrituras, recebi a revelação desse jeito, dentro das escrituras. Observe bem, o sábado já veio, e o sábado está aqui, e o sábado virá. Como que o sábado já veio? Aqueles que morreram, praticando o erro no sábado, profanando. Então quem profanar o sábado certamente morrerá. Quando morrer agora, mas no final do século, quando Cristo voltar, pega aquela pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo e lança no lago do fogo. E a saber a segunda morte. E o sábado está aqui para nós que estamos vivos. Estamos nos preparando para entrar no reino eterno, junto com o nosso Senhor do sábado. Nosso Senhor do sábado. Você sabe quem é nosso Senhor do sábado? É nosso Senhor Jesus Cristo, que criou o céu e a terra e o mar. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em um só Deus, para mim e para todos vocês. Mas observe bem uma coisa: e o sinal de Deus também, ele virá quando surgir lá em Apocalipse 13, 16, 17, que vai começar, né, o separamento das igrejas. Aí agora é onde a Bíblia diz: vamos ver quem serve e quem não serve a Deus. A palavra de Deus fala assim. Aí vamos ver quem serve e quem não serve. Vai ser nessa hora. Porque falar é bom, mas se preparar também é melhor. Na fé, né? E no crer. Crer, como Deus disse: Tomé, seja um crente, Tomé. Seja um crente e não um incrédulo. Porque Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa de tal modo, se arrependa e volte para o nosso Deus, porque Ele está pronto. Jesus Cristo está lá no céu. Ele é a função dele lá no céu, é o nosso advogado. Ele está intercedendo por todos nós. Então aproveita essa chance, dessa liberdade que Deus deu, para poder nós entrar no céu. Pode ser feiticeiro, espírita, qualquer religião que esteja praticando a iniquidade, se arrependa agora. Se arrependa. Olhe para Deus e você será salvo. Olhe para nosso Deus e você será salvo. Acredite, porque se você acreditar e guardar o mandamento de Deus, você tem a vida eterna. Como
Ó, a palavra de Deus diz: aqueles que ainda morram, estando em Cristo Jesus, viverá. Ainda que ainda morra, mas estando em Cristo Jesus, ele viverá, para a honra e a glória de Deus. Então, você quer ser uma pessoa? Você quer ser uma pessoa que seja para a honra e a glória de Deus? Então está na hora. Aproveita essa mensagem, que a gente não sabe quanto tempo vai ficar aí no YouTube, porque tem muita gente que está odiando a palavra de Deus, exclusivamente quando chega no mandamento de Deus, começa a ficar arrepiado. A maioria do povo fica arrepiado, porque já estão acostumados a guardar domingos e festa, que é onde tem a parte do sinal da besta, do falso profeta. Tenha cuidado, porque muitas religiões aí, eles não estão com amor à verdade para ser salvo. Eles estão com amor sendo mercenário por dinheiro, entendeu? Então se eles continuar, eles estão se perdendo, e aquelas pessoas que estão seguindo aquela religião falsa também estão se perdendo. Porque a doutrina chama, que é a doutrina? A doutrina é a verdadeira ensino de Deus. E também a doutrina pode ser a doutrina falsa, a doutrina doentia, como diz lá em São João, 2 João, verso 9. E agora, para ir terminando, veja bem uma coisa, vai terminando. Eu falei do sinal de Deus, como é que a gente vai ser salvo, a maneira, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, veja bem agora, e o sinal da besta? O sinal da besta que guarda domingos e festa. Então, este sinal, como já falei, que não é porque é o dia de domingo, é porque eles escolheram esse primeiro dia da semana como o dia de honra deles, e adoram o sol e a lua, as estrelas, imagem de escultura, idolatria. Como, olha, eu não sou contra o futebol, eu também gosto do futebol, mas o futebol, ele é prejudicial se você fazer da idolatria. Qualquer coisa que você fizer idolatria, um homem, uma pessoa, uma mulher, um filho, uma roupa, uma vaidade, é pecado. E se você permanecer nesse erro, vai ser um pecado que, se morrer com esse espírito, não vai ter salvação. Agora, se você morrer arrependido nos braços de Jesus Cristo, sim, aí você vai ter a vida eterna, porque essa foi a função e o amor que Jesus veio aqui na terra. Verbo, e de verbo se fez carne, e que o verbo era Deus, e que o verbo estava com Deus, e ele se fez carne e habitou entre os homens. Para quê? Para salvar, para perdoar, mas perdoar quem? Todo aquele que pedir um perdão a Deus. Eu estou falando sim daqueles, principalmente as pessoas que têm conhecimento da Bíblia, estudou tanto teologia, seminário pastoral, estudou tanto livro, e terminaram, muitos se transformou em ciências ocultas. Que a ciência, eu amo a ciência, eu gosto da ciência, mas eu odeio as ciências ocultas. Odiar minha palavra, eu não quero nem saber das ciências ocultas. Porque as ciências ocultas é mentirosa, mente, blasfêmia contra o Espírito de Deus, blasfêmia contra o Filho do Homem. E quem seguir esse tipo de blasfêmia, com essa ciência falsa, mentirosa, vai se perder também. Eu digo a você porque eu conheço, porque também eu já vim de lá, já participei de tudo isso aí, entendeu? Mas eu não tinha muito conhecimento. Mas no dia que Deus me deu conhecimento, da palavra dele, foi aí onde eu fiz minha entrega a nosso Senhor Jesus Cristo e abandonei as coisas pecaminosas desse mundo. Sou pecador. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas é o pecado que você corrige, o pecado que você corrige imediatamente sobre o seu erro que você praticou. Então não é pecado para a morte, porque é perdoado. Diz Deus: filho, teus pecados estão perdoados. Então, meus queridos irmãos, meus amigos, quem ouvir essa mensagem, presta atenção que
Tudo isso aqui é um sacrifício que nós fazemos para o reino do céu, em prol da minha alma, em prol da sua alma e também em prol da alma de todos os seus filhos e de toda a sua família. Esse é o meu desejo. E eu desejo de todo cristão que ama seu próximo. Olha, quando Deus disse assim, ó, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Quando se fala em Israel, gente, aí você diz assim, ah, mas está falando de Israel. Está falando lá de Israel. Não, quando se fala em Israel, se fala também no povo todo de Deus. Tem que incluir todos, né? O povo de Israel é os 12, as tribos de Israel. Porque tem muitos povo de Israel também que não vão ser salvos. Porque a palavra de Deus diz que Israel pode ser igual a areia do mar, mas só vai ser salvo o remanescente. Quem são os remanescentes? São aqueles que respeitar a Jesus Cristo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que se arrepender, aqueles que andar no seu mandamento. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. O mundo deveria ser assim. O povo, que quando Deus disse a Noé, quando as águas do dilúvio baixou, quando Deus disse, Noé, sede fecundo, multiplicar e vós encher a terra. Olha que maravilha. O pecado não tinha acabado porque Satanás ainda estava rodando por cima da água, querendo ainda virar a arca de Noé, né? Mas também, se não tem aquela maldição daquele que Noé amaldiçoou o filho dele, a maldição, se não tivesse aquela maldição, Deus estava ganhando muito mais alma para o reino dele, porque Satanás não ia achar muito lugar no coração do homem para poder fazer o homem pecar contra o Espírito Santo. E Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Todo sofrimento vem por ele. Todo sofrimento, todo engano. E agora eu vou dizer essa palavra aqui para terminar desse jeito. Lembra-se que em Gênesis 3, de 1 a 3, Deus disse a Adão e Eva, não come dessa árvore proibida, desse fruto. Se comer, certamente morrerá, né? A serpente chegou para Eva, usada pelo Satanás, espírito maligno, apesar que não tinha esse nome Satanás, esse nome foi dado depois que, na época de Jó. De onde tu vem, Satanás? Lá ele vem de rodear toda a terra. Tu isso, meu servo Jó lá? Sim, um homem rico daquele tem tudo. Deixa eu tirar alguma coisa dele para ver se ele não blasfema. Deus permitiu, vai, tira, só não toca na vida. Assim também ele não pode tocar na vida daqueles que amam a Deus, né? Eu tô falando aqui, tô com vontade já até de chorar, mas não posso, entendeu? Tô num trabalho aqui, graças a Deus, tô muito alegre, tô muito satisfeito e minha vida, eu estou na mão de Deus, entendeu? Depois que eu aceitei Ele como meu Salvador, eu não quero praticar mais pecado. Eu não quero, sou pecador, mas eu não quero, entendeu? E é isso que eu quero. E todo mundo sabe da minha vida, muita gente sabe da minha vida. Por isso que eu me batizei nas águas, entendeu? Abandonei aquele batismo de paganismo, que o paganismo só leva a gente na perdição, entendeu? Porque como o sinal da besta já veio, o sinal da besta também está aqui, o sinal da besta virá. O sinal da besta já veio para aqueles que rejeitaram o nosso Salvador, o sangue de Jesus Cristo, e tudo por tudo, toda a palavra de Deus que eles rejeitaram. E aí morreram assinalados com o sinal da besta do paganismo. Agora aqueles que morreram com o sinal de Deus, como eu falei, esse sim, morreu selado para o reino eterno. E tem mais, e o sinal da besta está aqui, para aqueles que estão vivos, adorando uma imagem de escultura, adorando feitiçaria, praticando desamizade, cães, porfia, ciúme, desconcorda, agoreiro, feiticeiro. Mas quando se fala feiticeiro, quando você aceitou Jesus Cristo, quem disse que você é mais isso aí? Você passa a ser filho de Deus. Agora, quem praticar o pecado, quem ficar praticando o pecado, rejeitando, a palavra de Deus diz que passa a ser filho do diabo.
Ô bispo, palavra dura, né? Não, palavra é real. Tem que falar, se não falar até as pés da cama, né? Lá em 1 João 5, 16, 17, tá escrito lá, pode ler. E não sou eu que falo, mas é o Espírito Santo de Deus que fala. E o sinal da besta está aqui porque está vivo. E virá assinalar completo. Vai ser no decreto dominical, em Apocalipse 13, 16, 17. E nesse momento eu termino aqui com a graça de Deus sobre todos aqueles vocês, e que o Espírito Santo de Deus entre no coração de cada um de vocês, que dê lugar a eles. Eles que estão à porta e batem. Então, se vocês abrirem a porta para ele, Deus vai aqui abençoar. O Espírito Santo vai ficar com você, e você guardar os mandamentos de Deus e receber o sinal de Deus. Essa é a minha mensagem de hoje, para a honra e a glória de Deus, para mim e para todos vocês que amam nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e reconhecer Ele, reconhecer seu pecado e conhecer Ele, que Ele é seu Salvador e Ele é seu Rei e é seu Deus. Que Deus o abençoe, aleluia e amém.